estamos aqui novamente, né? Vamos agora encerrar nossa aula de hoje, que é o segundo tema do nosso conteúdo, que é meio ambiente na Constituição Federal. No primeiro bloco, nós já tratamos sobre as normas que diretamente tratam da proteção ambiental, e agora nós vamos tratar nesse segundo bloco, sobre as normas que trazem proteção ambiental na Constituição, mas essa proteção ela é de forma indireta, ok? Então, nossa primeira norma a ser analisada dentro da própria Constituição é aquela que menciona a ação popular ambiental. Tá? Na verdade, a gente chama de ação popular ambiental, mas é ação popular que é colocado, né, no artigo 5º, no inciso 78, que vai falar exatamente do remédio constitucional que pode ser manuseado pelo cidadão para, né, questionar aí alguma ação do poder público que seja lesiva ao meio ambiente. Por que eu chamo isso de norma protetiva indireta? Porque se eu tenho aí à disposição de qualquer cidadão uma ação judicial, um instrumento judicial, para velar, na verdade, para tentar desfazer ou paralisar alguma ação lesiva ao meio ambiente, eu tenho necessariamente uma proteção indireta do meio ambiente. A ação popular, ela é regulamentada pela Lei 4.717/65, tá? Então, nós temos exatamente aí uma regulamentação específica de como deve se manusear esse instrumento, para que então eu possa ter a proteção ambiental aí de uma forma, né, à disposição do cidadão, quando diante de uma situação em que ele repute, né, que ele considere irregular com relação ao meio ambiente, ele possa usar a via judicial, tá? Então, aí no inciso 73 do artigo 5º da Constituição, nós vamos ter aí a questão da ação popular, que pode ser utilizada para a questão ambiental. Bom, a nossa segunda norma, o nosso segundo dispositivo que trata na Constituição, né, de uma proteção indireta na defesa do meio ambiente, é justamente o artigo 129, aquele que trata sobre as funções do Ministério Público. Bom, e o porquê que a gente traz esse assunto aqui? A gente sabe muito bem que o Ministério Público ele tem a legitimidade para propor ação civil pública. Isso é algo que todo mundo já conhece, né? Só que o que é interessante é que o próprio legislador, ele atribui ao Ministério Público o dever de, né, zelar ali pelo meio ambiente, e aí ele vai fazê-lo, né, por meio de inquérito, ação civil pública, todos aqueles meios que estão judiciais, extrajudiciais à disposição do MP. Tudo certo? Então, essas normas, gente, a gente vê assim de uma maneira mais breve, porque elas apenas trazem uma proteção indireta sobre o meio ambiente, na defesa do meio ambiente, tá? Eu trouxe um outro artigo aqui que ele é mais interessante, tá? O artigo 170 da Constituição, que vai falar sobre a ordem econômica. Esse assunto, esse artigo especificamente, ele comporta uma discussão ainda maior, justamente porque ele é aparentemente, né, contraditório, mas eu chamo de aparentemente, porque aqui o que a gente consegue extrair é uma tentativa de se promover o desenvolvimento sustentável. A ideia do desenvolvimento sustentável está por trás desse artigo 170, tá? Quando ele coloca aí que a defesa do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, ela é um dos princípios informadores da ordem econômica brasileira. Tá, então, vamos dar uma olhadinha nesse nesse dispositivo, para que a gente possa, então, conseguir captar mais esse conteúdo. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. E aí ele coloca, né, enumera alguns princípios e bota a defesa do meio ambiente no inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive, aqui é uma coisa interessante, vamos já discutir, mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Gente, aqui fica também incutida a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Da possibilidade do poder público da possibilidade que o poder público tem de poder incentivar processos produtivos que usem tecnologia limpa ou de
estimular as empresas, né, que sejam mais ambientalmente corretas ou ecologicamente sustentáveis. Como é que poderia ser feito isso? Nós comentamos no outro momento que essa ação do poder público pode se dar pela via tributária, desonerando ainda mais a carga tributária daquelas empresas que são mais amigas do meio ambiente, tá? Então, a gente tem que entender que, pelo menos no plano constitucional, não há o entendimento de que a ordem econômica, ou a livre iniciativa, ou o progresso econômico brasileiro tem que ser feito em detrimento do meio ambiente, tá? Então, deve ser feito, sim, de forma responsável e tendo, inclusive, o poder público, né, a opção de estimular a proteção do meio ambiente. Então, prosseguindo aqui na nossa análise das normas constitucionais que tratam, né, de uma defesa indireta do meio ambiente, vamos agora falar sobre a repartição de competências. Sem querer invadir a competência do professor de constitucional, mas, né, vamos fazer aqui uma breve análise sobre a questão da repartição de competência da Constituição, para que então a gente possa aprofundar sobre os temas de direito ambiental que são tratados nesse momento. Então, como você já sabe, né, e por serem quase finalistas do curso de Direito, devem ter conhecimento de constitucional suficiente para entender como se dá a repartição de competência administrativa e legislativa, tá, no âmbito da Constituição. Bom, aqui na competência administrativa, é aquela competência com relação à fiscalização, tá? Então, a competência fiscalizatória e que pode se dar tanto da forma exclusiva, tá? Porque a gente sabe muito bem que a União, ela tem uma posição privilegiada na repartição de competência, é ela que concentra todas as competências mais complexas, né, complexas e de interesse nacional. Então, nós temos aqui uma divisão da competência administrativa entre exclusiva e a competência comum. Exclusiva porque é exclusiva da União, tá? Isso está bonitinho lá, descrito no artigo 21, e temos a competência comum. A competência comum, no âmbito aqui do poder de fiscalizar, ela está, né, dividida entre todos os entes da federação, incluindo o município, ok? Lembrando que na competência concorrente, o município não integra. Não é que ele não tenha competência legislativa, até tem, mas ele não integra aí o rol de entes legitimados a promover essa competência concorrente. Então, aqui no artigo 23, nós temos uma competência que é atribuída a todos os entes, tá? No que tange à proteção do meio ambiente. Na competência legislativa, nós temos a seguinte configuração. Eu tenho a privativa da União, tá? Só a União pode legislar sobre esses assuntos que estão descritos no artigo 22. Eu tenho a competência concorrente, legislativa concorrente, em que se permite que União, Estados e Distrito Federal possam legislar sobre o mesmo tema, tudo certo? E eu tenho uma competência suplementar, é aquela que é descrita no parágrafo 2º do artigo 24, né? A competência suplementar dos Estados, tá? Descrito aqui, né, no parágrafo 2º do artigo 24. Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, né? A possibilidade do Estado justamente exercer sua competência legislativa plena em caso de inexistência de lei federal sobre normas gerais de um determinado, né, tema sobre o meio ambiente. E a competência suplementar do município, ela está aqui, ó, no artigo 30, né, que são aqueles assuntos de interesse local em que o município tem a competência legislativa plena para poder tratar. E a exclusiva, aquela que só é atribuída aos estados, tá? Artigo 25, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos analisar aqui, gente, competência por competência, tá? Geralmente, a gente consegue identificar quando é exclusiva e quando é legislativa. Desculpa, quando é comum, quando é legislativa, tá? A competência exclusiva é aquela que é voltada para a questão da fiscalização. A competência que é voltada para promover, né, a proteção de determinados temas. Aqui na competência
administrativa, que é justamente o que a gente está tratando agora, atribui-se aí a capacidade de implementar políticas públicas, tá, a uma esfera de poder concedente, né, o direito de fiscalizar, impor sanções em casos de descumprimento de lei. Então, nós temos, né, dentro da União, essa esfera de competência aqui. A gente tem uma diquinha aqui, tá, gente? Quando se tratar de ações que devem ser executadas por meio de políticas públicas, tá? Então, a gente consegue identificar que seja, né, exatamente referente à competência administrativa, ok? Então, quando é que eu vou identificar que é só da União? Gente, a gente imagina o seguinte, a União, ela tem uma posição privilegiada dentro da repartição de competência, como nós já falamos. Então, é só a gente imaginar o seguinte, vamos lá para a primeira, tá? Vamos lá para a primeira competência. Elaborar e executar plano nacional e regional. Gente, a palavra nacional matou aí. Dá para matar com certeza, porque planos nacionais não podem ser, né, elaborados e executados por estados ou municípios, nem pelo Distrito Federal. Então, a palavra nacional já me indica, tá? Já me indica que é a União que é responsável por elaborar. Tá? Da mesma forma, né, com relação à promoção, a planejamento e a promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. É algo que não fica só distrito a um determinado estado, a um determinado ente da federação. A questão das secas e inundações existe em diversas partes do país, né, em diversas regiões do país. Então, por que cabe à União promover a defesa permanente contra a calamidade? Porque a União, por ter ser dotada de maior capacidade técnica, por ser dotada de maior aparato institucional, é ela que acaba atraindo para si a competência para, né, planejar a defesa, né, contra calamidades públicas, justamente porque é ela quem consegue ter a maior, como é que eu posso dizer, reunir maior expertise e conseguir combater isso de forma mais efetiva, tá? Porque se atribui a um estado ou um município, talvez não consiga cumprir a contento, né, essa defesa contra as calamidades públicas. Então, secas, inundações e calamidades públicas que acontecem no país inteiro, só pensar dessa forma, gente, é competência exclusiva da União, ok? É competência exclusiva da União. Vamos para a nossa terceira competência, tá, exclusiva da União, que é justamente instituir o Sistema Nacional. Gente, vamos lá. Começou, ó. Sistema Nacional. Não tem dúvida de que Sistema Nacional é de competência exclusiva da União. Como é que pode ser o Estado instituir um Sistema Nacional, né? Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga, de direito e de uso. Gente, é o seguinte, não entendam vocês que só porque o órgão que cuida do abastecimento de água, por ser municipal, que necessariamente vocês vão confundir, né, essa competência com relação ao município. Na verdade, apenas, olha só, definição de critérios, que isso deve ser feito, né, no âmbito do Poder Executivo Federal e no âmbito do Legislativo Federal, tá? Se vai executar o serviço de abastecimento, é outra situação, que aí é feito, né, pelo ente municipal, tá? Através de uma concessionária. Mas o que a gente tem que entender é que instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos não pode ter dúvida de que pertence à competência exclusiva da União, justamente porque estamos tratando de um Sistema Nacional de Gerenciamento de algo que é muito importante, né? Recursos hídricos é de interesse da coletividade, é de interesse nacional. Uma outra situação, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes urbanos. Tudo bem que a gente consegue ver esses serviços aqui sendo prestados no âmbito estadual, tá? Mas o que eu quero que a gente entenda é que instituir diretrizes, ou seja, normas gerais, não tem como ser o próprio estado, tá? É de cima para baixo. É a União
que passa para os estados e municípios, ok? Então, instituir diretrizes é algo muito genérico, é muito abstrato, ok? Não é exatamente executar um serviço, mas sim instituir diretrizes para que aquele serviço seja executado. E, por último aqui, dentro dos nossos temas ambientais, a competência exclusiva da União em relação a explorar os serviços de instalações nucleares. Olha, nucleares você já conseguiu matar a questão. Não tem como eu pensar, não tem como eu imaginar que serviços e instalações nucleares sejam de competência do Estado, Distrito Federal ou município, tá? Tudo aquilo que pertence à questão da mineração ou de material nuclear, necessariamente você tem que imaginar que seja competência exclusiva da União, até porque ela atrai a competência quando se trata desses temas. Então, aqui vamos tratar sobre a competência comum, tá? A competência administrativa comum. Já falamos sobre a competência exclusiva da União, no que tange a questão administrativa. Agora vamos falar sobre a competência comum, tá? Lembrando que essa competência é justamente para implementar políticas públicas e poder também atribuir o direito de fiscalizar, impor sanções. Na competência comum, que é aquela que é exercida por todos os entes da federação, incluindo aí o município, tá? Aqui eu tenho algumas ações que são de interesse de todos os entes, ok? A gente consegue perceber que dentro da competência comum não se tem remissão à palavra nacional, instituir diretrizes, né? Porque isso, quando se trata de ações muito mais complexas e técnicas, geralmente atrai a competência da União para fazê-lo, ok? Aqui na competência comum são ações mais genéricas, tá? São ações mais, vamos botar assim, que não demandam complexidade e que, na verdade, institui aí um comando fiscalizatório da parte de todos os entes, para que possa, então, ter uma defesa do meio ambiente. Aqui é como se fosse na prática, tá? Aqui é como se fosse uma competência exercida em campo, vamos botar dessa seguinte forma. Não é uma competência de tarefas teóricas e sim práticas. Então, vamos comentar aqui a nossa primeira competência comum, tá? Para que a gente possa ter esse assunto bem memorizado, tá? Na nossa cabeça e assim evitar qualquer errinho ali na hora de responder a prova da OAB. Bom, proteger documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Olha, aqui não restam dúvidas de que, primeiro, aí eu estou tratando de uma tarefa fiscalizatória, tá? Segundo, além de tratar de uma tarefa fiscalizatória, eu estou colocando um comando de ação que é de interesse de todos os entes, tá? Então, a proteção de documentos, das obras, o valor artístico, não pode ser atribuído somente a um determinado ente, né, sob pena de fragilizar aí essa ação e esse objetivo aí de proteção de bens culturais. Tudo certo? Vamos partir para a nossa segunda competência comum, que é impedir a invasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Da mesma forma como eu tenho que proteger, como eu falei no inciso anterior, eu também tenho que impedir a destruição. E, mais uma vez, eu tenho um comando genérico de fiscalização para que seja velada a integridade desses bens culturais, ok? Então, não faz o menor sentido, é só a gente pensar o seguinte, gente, não faz o menor sentido a gente achar que proteger bens culturais e impedir que eles sejam destruídos seja uma atribuição a um ente somente, tá? Agora, é claro, se a gente for analisar, e aí dando uma dica para vocês, para tentar diferenciar competência comum de competência exclusiva da União, na competência exclusiva da União a gente vê que tem comandos muito específicos e complexos e de interesse nacional, que tem que ter uma abrangência nacional.
e que, por isso, atrai a competência da União. Aqui não, são ações fiscalizatórias em campo que devem ser exercidas por todos os entes, porque senão tem uma proteção ambiental fragilizada. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui na nossa análise, olha aí nossa terceira competência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Tem nada mais genérico que isso, né? Todos os entes fazem isso. Todos os entes podem muito bem fiscalizar a proteção do meio ambiente, e aí está bem genérico, tá? Essa questão dessa proteção do meio ambiente, e combater a poluição. Não faz o menor sentido ter ações administrativas concentradas em um só ente para poder promover essa ação. Tudo bem? Então, eu acho que ficou claro para vocês a importância de que essas tarefas sejam executadas por todos os entes. Prosseguindo a nossa análise, preservar florestas, a fauna e a flora. Olha, não faz o menor sentido eu atribuir essa competência a somente um ente da federação. Lembrando que aqui eu tenho um sistema cooperativo entre os entes da federação nessas ações administrativas, fiscalizatórias, ok? Existem florestas que estão, claro, situadas, né, no território federal, estadual ou municipal. Mas o que eu quero que vocês entendam que não faz o menor sentido somente um ente da federação ter a competência administrativa para velar por florestas, até porque o meio ambiente ele é sinérgico, tá? Não pode simplesmente o poder público municipal ficar agir de forma omissa com relação a uma degradação de uma floresta situada, né, no âmbito do território federal. E por aí vai. Vamos lá, gente, continuando aqui. Próxima competência comum, promover o programa de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de saneamento básico. Lembrando que no slide anterior, tem-se a menção de saneamento básico, mas olha só, gente, instituir diretrizes para o saneamento básico, tá? É instituir diretrizes. Só um ente pode instituir diretrizes, ok? E essa instituição de diretrizes se dá de cima para baixo. Assim, eu sei que todos eles são independentes, os entes, mas a gente sabe muito bem que a União ocupa uma posição privilegiada dentro da repartição de competências. Então, quem vai instituir essas diretrizes, necessariamente tem que ser parte somente de um ente, aquele que reúne melhores condições para isso. Então, é da União. Agora, na competência comum, o que nós temos é promover programas de construção de moradias e das condições habitacionais e saneamento. Isso aqui, gente, tem muito mais caráter de execução, tá? De plano prático, de aplicabilidade. Então, a gente tem sim que ter envolvimento de todos os entes da federação para que haja aí, né, a promoção. Nossa, eu peguei foi o errado aqui. Para que haja, então, a promoção, né, de programas de saneamento básico. Não há exatamente a ideia de invasão de competência quando se trata desse tipo de ação, tá? Bom, e para finalizar nossa competência comum, nós temos aqui nossa última tarefa, que é registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Gente, eu sei que no slide anterior nós vimos exatamente a expressão aqui, as palavrinhas recursos hídricos, tá? Nós vimos aqui recursos hídricos, mas aqui na nossa competência exclusiva da União, o que foi que nós vimos com relação a recursos hídricos? A instituição, gente, instituir sempre vai ser da União, tá? A instituição de um sistema nacional. Gente, Sistema Nacional de Recursos Hídricos é óbvio que vai ser da União. Agora, registrar, acompanhar e fiscalizar, aqui é outra situação, gente. Aqui são ações mais concretas, tá? Com relação à questão dos recursos, a exploração de recursos hídricos. É óbvio que é de interesse de todos eles, de todos os entes, promover
aí uma exploração de recursos hídricos, a exploração de recursos hídricos de forma idônea, né, de uma forma correta. Então, por isso que todos eles têm a competência administrativa de fazer exatamente esse acompanhamento, essa fiscalização, né, de exploração de recursos hídricos e minerais. Às vezes é muito difícil somente para um ente da federação dar conta, né, de fiscalizar ou de certa forma administrar, né, essa proteção. E é por isso que essa proteção ela é capilarizada, ela é distribuída entre todos os entes. Tá? Eu sei que a questão dos minérios, de conceder licenciamento para atividade de mineração, é da União, mas promover aí a fiscalização, né, velar por essa integridade dos recursos naturais com relação à exploração de minérios é de interesse de todos. Então, para o nosso aqui, vamos agora falar sobre a competência legislativa concorrente, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá? É bem interessante que a gente acompanhe esse assunto, mas vamos dar uns 5 minutinhos de intervalo, já daqui a pouco vamos continuar. Ok.